para todo mundo falando da Parashá, Cabino Konikadidi, Meir Carlos, estamos na Parashat Shmot, começamos o livro novo, Êxodos. Conheço um senhor de idade que estudou comigo de manhã na Gemara Talmud, que ele chegou em Israel com um navio do Êxodos. Uau! Um senhor especial. Você viu umas bênçãos dele, as bênçãos dele são quentes. Quem quiser. Agora, Êxodos é a saída do Egito. Na verdade, é interessante, né, que se escreve na Hassidut, o Rabino Lubavitch escreve muitas vezes que o nome da Parashá representa a essência da Parashá sempre. Ou seja, a primeira palavra tem que incluir toda a ideia da Parashá, né? Então a ideia da primeira Parashá, que é o nome do livro também, é Êxodos. Né? O nome da Parashá também é Êxodos, né? Shmot, é o primeiro livro, a primeira Parashá. E já que a primeira Parashá é um pouco difícil talvez entender, né? Como uma Parashá que se chama Êxodos é totalmente escravidão. Talvez começou a salvação, né? Mas ainda é escravidão. E escravidão não de uma pessoa só, de um povo inteiro também que está sendo colocado como escravidão. Que a gente falou da semana passada, a gente está fazendo uma transição então do homem particular, que é até o Yaakov, para o começo de um povo das 12 tribos, e para agora, né, Paru, Veishritzu, Verbu, Vetzmu, Bemod, que se multiplicaram tremendamente, 6 crianças, sexagêmeos, né, em cada barriga de cada mulher lá, chegaram a um número enorme de 60 mil pessoas em muito poucas gerações adiante. E agora, qual o plano? O que Deus quer? O que Deus está fazendo aqui? Não, ele está criando um povo dentro de outro povo. Qual é a ideia divina que está se envolvendo aqui? Que Deus está fazendo agora? Então realmente aqui é algo dramático, igual você falou, a multiplicidade. Até me mandaram essa semana uma tabela falando que Israel, nos últimos 30 anos, várias coisas que foram boas no país, o PIB que cresceu 10 vezes. Não o BIB. PIB. O PIB. O PIB também cresceu, mas o PIB cresceu bastante e a população dobrou em 30 anos em Israel. A população dobrou de 4 milhões e pouco para 8 milhões e tal. Ela dobrou em 30 anos. É incrível isso. Nossa geração, algo assim. E naquela época também teve Desde que cheguei em Israel, dobrou a população. Desde que chegou em Israel, dobrou a população de Israel. 30 anos. E teve também outro pulo, foi nessa época do Êxodos. Agora, uma das coisas mais interessantes do Êxodo em si é o Êxodos propriamente dito, que é essa situação que um povo sai de outro povo através de intervenção divina explícita, ao ponto que Moshe sempre fala isso na continuação para o povo. Quando vocês viram que um povo, que Deus vai tirar um povo de dentro Goi, onde vocês viram isso na história, né? Nas entranhas. Isso é uma coisa inédita na história da humanidade, que Deus, o Criador do mundo, vai, de maneira explícita, tirar um povo de outro povo. Na verdade, acho que se não me engano, o Midrash escreve também, é como se fosse um nascimento, né, do povo de Israel, e como se fosse o ventre onde ele está crescendo, é o Egito. E isso é um pouco estranho, não? Podia escolher um ventre um pouco mais positivo do que um ventre como o Egito para fazer crescer esse povo, não? E essa questão de tirar um povo de dentro do povo chega a ser umas bases fundamentais da nossa fé. Tanto é que um dos livros principais que organiza a nossa fé, que é o Kuzari, lá no Kuzari, quando o judeu se apresenta, no Kuzari o sábio judeu, ele se apresenta: eu acredito no Deus que tirou o povo judeu do Egito, e não que criou o céu e a terra. E tem toda uma discussão sobre isso, que a gente não vai entrar aqui. O judaico foi um fato histórico mais importante. Mais importante até do que a criação do mundo em si. A criação foi necessária, mas a importância foi o recebimento da saída do povo judeu. A saída do povo, o recebimento da Torá. Exatamente. Mas sem entrar agora porque isso e não a criação, mas uma coisa muito interessante nisso, que mostra que Deus está muito interessado no cotidiano, ou na história do mundo. Porque não é óbvio isso. É igual, por exemplo, costuma-se falar que entre os gregos, Platão, Sócrates, acreditam que existe um Criador para o mundo, existe uma razão primeira, mas isso o Kuzari também gosta de dizer, que tudo bem, o Criador criou o mundo, mas não quer dizer que ele está tão interessado no que está acontecendo no mundo. O mundo foi criado e o mundo continua por ele mesmo. Mas o Êxodo mostra que Deus está muito interessado no que está acontecendo no mundo.
a nível de querer mudar, às vezes, as peças do xadrez. Ele não deixa o jogo de xadrez sozinho e fala, peraí, vamos dar uma coisa. Agora, parece a mão divina e mexe algumas peças. Porque existe toda a intenção divina onde o mundo quer chegar. Agora, essa preocupação de Deus estar interessado no dia a dia... Por que Egito, então? Porque o Egito, o quê? Em termos de quê? Se a programação era criar um povo dentro de outro povo, por que essa criação tem que ser feita dentro do Egito? Porque bom, a gente colocar na Suíça, não? Sim, uma das coisas que a gente sabe é que a gente vê durante as pragas que Leman Iru Mitzrayim, existe também um lado, existia uma intenção divina de tentar educar o faraó e o povo egípcio também na época. Existe toda uma análise sobre essa história, sobre o monoteísmo e os egípcios. Parece que o faraó da época de Yosef, de José, ele era bem simpatizante do monoteísmo. E depois os outros faraós não foram. Quer dizer, as sociedades elas oscilam às vezes entre estar mais perto da verdade divina e estar longe dela. Existe isso. Então a intenção qual era então? Que mostrar talvez os milagres do Egito para o povo de Israel? Existia também um lado de educar o Egito. Educar o Egito. Existia também um lado no êxodo de educar o Leman Iru Mitzrayim. Toda hora é voltar, isso é um mantra que volta nas parashot agora, o povo de Israel, mas também o Egito era chegar num certo nível de consciência. Existia uma... A gente vê aqui literalmente nas primeiras parashot do Êxodo, que Deus também quer mandar uma mensagem para os egípcios, que era uma sociedade, eram as duas grandes potências da época, a Mesopotâmia e o Egito. Então existia uma preocupação divina de tentar fazer algum tipo de conserto no mundo. Isso, na verdade, o Kuzari traz, que nem você lembrou antes também, né, que é interessante como a Torá. Existem hoje em dia também arqueólogos aqui em Israel ateístas também que não acreditam nos milagres da Torá e também costumam dizer também que uma parte da Torá também não aconteceu. Né? O interessante realmente é que a Torá, ao contrário, eles fazem comparações também sobre a Torá. Você pode comparar, sei lá, as lendas gregas e coisas assim. Quando na verdade a Torá vem, que nem você falou agora, ela vem com histórias que não fazem parte do que aconteceu no céu ou, sei lá, numa tribo indígena longe da civilização. A gente está falando sobre o Egito. Na mitologia. Na mitologia. A gente está falando sobre o Egito, que é a base de toda a história, de toda quando a gente quer formar datas, descobrir quais foram as datas dos acontecimentos históricos de todo mundo daquela época, toda, como se fala, a contagem das datas, né? Toda a cronologia, obrigado. Toda a cronologia daquela época foi feita de acordo com o Egito, porque o Egito tinha reis atrás de reis, né, de maneira dinastias que vieram, que acompanhavam uma atrás da outra. Agora, você chegar dentro de uma dinastia, entrar dentro de uma dessas dinastias e contar uma história completamente louca, que continua como começou com Yosef e terminou só depois de 210 anos, quer dizer, 210 anos dentro da cronologia egípcia, que conta uma história também de mudanças críticas e extremas no que se refere também à abundância e à fome e à situação econômica e um povo de 600 mil pessoas que estavam vivendo dentro desse povo e como eles saíram. Uma história tão grande assim, né? Imagina tentar colocar uma história dessas hoje em dia nos Estados Unidos, vamos dizer que os índios dos Estados Unidos se levantaram agora, começaram a se procriar, viraram agora 2 milhões e botaram para fora com todos os americanos de lá, dominaram o... Como você pode criar uma história tão grande dentro da história que continua durante tanto tempo e como uma invenção? Como você cria uma história tão absurda como essa, a princípio? Talvez essa seja a grande força que o Kuzari traz, né? Que a história que vem dentro da história central da civilização representa uma verdade muito grande que é muito difícil de Sim, é uma história documentada. É uma história que Deus ele entrou numa história que está documentada. É assim. E já teve intervenções anteriores ao Egito. A gente uma vez falou aqui que talvez uma das especulações em relação à Torre de Babel, que a destruição lá foi a destruição do Império Acádico. Foi o primeiro império, civilização que existiu, e Deus não gostou da direção que o negócio está indo, e teve uma caída, teve uma crise. Na época
no início da humanidade de civilização. E o Egito também é outra coisa também, que é uma coisa importante no rumo da humanidade. Mas eu só queria complementar um ponto, que é o seguinte, que se Deus está interessado no macro também do povo, isso também leva a uma consequência quase que lógica, que Deus também está interessado na vida particular sua ou minha, no nosso cotidiano. Porque parte da nossa fé não é só acreditar que Deus criou o mundo, ou que Ele deu a Torá, ou coisa assim. Parte da nossa fé é acreditar na Ashgaha, na providência divina. Que Deus, da mesma maneira que está profundamente interessado na história da humanidade e na história do povo de Israel, Ele também está profundamente interessado nesse momento, na vida particular de uma pessoa. A gente tem a tendência de achar que não, de ignorar o fato, ou fazer uma, como se fala isso hoje em dia, uma dissonância cognitiva, que Deus é muito importante, mas tá bom, mas na minha vida particular ele não está muito interessado. Não, ele está muito interessado, Deus está olhando a sua vida particular, em cada um dos seus, em cada aspecto da sua vida, e a gente tem que estar consciente disso, que a gente não está sozinho, existe uma narrativa sendo montada, e a história da nossa vida, Deus também quer fazer intervenções. Ele talvez não faça intervenções explícitas, como fez no Egito, porque isso vai causar coisas não boas na sua vida. Você pode entrar em estado de choque se de repente Deus abre os céus e quer falar com você. Não estou gostando do rumo da sua vida. Então tem motivos talvez didáticos, divinos, que Deus não intervém de maneira explícita na sua vida. Mas isso não tira esse interesse divino que tem na vida da pessoa individual. Eu escutei também um complemento sobre a ideia do Egito também, né, que a gente encontra na verdade que todo mundo que a gente encontra que vai virar um rei ou vai tomar uma posição de comando, antes de tomar essa posição de comando, esses que vão ser eternamente comandantes, pode dizer assim, eles têm uma rebaixada muito grande, uma caída muito grande. A gente vê isso, por exemplo, em Yehudá, Vayered Yehudá me'et Echav, que Yehudá, depois da venda do Yosef, ele caiu muito baixo, ele foi posto numa posição muito baixa e teve problemas, tudo. Até ele voltar, ele teve que se fazer um esforço, um trabalho pessoal muito grande, difícil para conseguir voltar. Sim. Quando ele voltou, ele recebeu a bênção que a gente recebe aqui na Parashá, que ele vai ser o rei do povo de Israel. O Yosef também, antes de virar rei, baixa, até o ponto que ele está numa prisão egípcia, ele está no ponto mais baixo, de lá ele começa a subir de novo. O próprio Yaakov também, ele baixa e também sobe depois de volta, até chegar agora junto com Yosef no Egito também. E o David Amelech também foi assim. Antes dele virar rei, ele era colocado de lado pelos irmãos que acusavam ele de ser um bastardo também. Ninguém queria estar perto dele, né? Quando o Shmuel chegou para poder ungir o futuro rei de Israel, eles nem trouxeram o David Amelech. Não era nem considerado que era ele. Filho na frente. E depois, de repente, ele sobe direto como rei do povo de Israel. E assim também, como a gente falou, no micro, assim acontece no macro também. O povo de Israel entra no Egito, viram escravos, chegam no ponto mais baixo, como dizem nossos sábios, lá mesmo né, os 49 degraus de impureza. E de lá do ponto mais baixo, né, como diz o passuco do Teilim, o versículo do Teilim, né, das profundezas eu te chamo Hashem. E dessas profundezas eles sobem para virar o povo de Israel, para vir para a terra de Israel e virarem os comandantes espirituais do mundo para trazer a mensagem de Deus para o mundo. Isso na verdade é como alguém falou uma vez também, que nem uma semente, né? Quando você coloca uma semente na terra, ela tem um processo de desgradação, como se fala? Degradação antes de começar a crescer. E assim também, né, o povo de Israel, as pessoas, antes da pessoa crescer, ela tem um pouco uma caída e depois ela começa a crescer de volta. Que isso seja de consolo pra gente, então. Para todo mundo. Se alguém se sente que está muito down, quer dizer que você chegou no ponto mais baixo. Antes da subida. É um prelúdio antes da subida, se Deus quiser. Para vocês todos uma boa subida, tenhamos todos uma restauração do povo de Israel em breve, que seja Shmot, né? Que seja êxodos mesmo para o povo de Israel. E para todos nós. Um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shkoyach.